Quero convidar todos os irmãos e irmãs a abrirmos a palavra de Deus. Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. A palavra de Deus diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Porque tu nos dás a graça de sermos chamados teus amigos, a despeito de sermos escravos, que devem obediência a ti, devem plena submissão ao Senhor. E a despeito disso, o Senhor ainda nos trata como amigos. Obrigado, porque é essa graça que nos permite estarmos em tua presença, tomarmos a tua palavra para lê-la e sermos edificados mediante o entendimento dessa palavra. Então nós te pedimos, Pai, nós te suplicamos que o teu Espírito venha falar conosco nesta hora, para louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Pai. Podemos sentar. Nosso desafio de sermos transformados à imagem de Jesus. Eu não sei quantos de vocês têm tentado praticar isso, têm tentado viver isso. Se tudo que nós começamos a ensinar dia 31 de dezembro, no final do ano passado para cá, tem sido apenas um discurso que dominicalmente você ouve, um discurso que dominicalmente você diz, puxa, pastor, foi duro hoje,
Mas você entende que é verdade? Você entende que não tem para onde correr, aquilo é a verdade? Se tudo isso que nós temos é ensinado, ficar apenas nesse momento daquilo que temos aprendido, e não como um desafio da nossa vida, você não vai conseguir cumprir o nosso propósito. Chegarmos no final desse ano com uma vida que possa mostrar Cristo pela maneira como estamos vivendo. E nós temos observado primeiro, como o apóstolo Paulo mostra do versículo 17 até o 19, o que não é viver a imagem de Jesus. É viver ainda de acordo com a forma que o mundo vive. Tem crente que não entendeu ainda que a nossa maneira de viver não é igual à forma do mundo viver. Tem crente que não entendeu ainda que estar em Jesus é uma ruptura, de fato, com o mundo que está lá fora. Tem crente ainda querendo acomodar coisas mundanas na sua vida, na sua forma de viver. Nós já examinamos essa questão. Começamos a examinar então a parte B do discurso do apóstolo Paulo nesse texto que lemos a partir do versículo 20, onde ele começa a mostrar o que caracteriza de fato alguém que está em Cristo, e essa pessoa então teria condições de crescer a imagem de Cristo. Quando ele começa o versículo 20, nós temos visto, ele diz: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. E nós vimos que essa expressão, não foi assim que aprendestes a Cristo, diz respeito ao conteúdo da nossa fé. Os homens têm o conteúdo do mundo como o conteúdo da sua forma de viver. O cristão tem a Cristo Jesus como o conteúdo da sua fé. Mas a pergunta é: que Cristo é esse? E é isso que nós temos examinado já há 2 domingos. Hoje o 3º. Qual é o conteúdo do Cristo que as pessoas estão recebendo? E nós gastamos 2 domingos já examinando um ponto-chave no capítulo 1 que o apóstolo Paulo havia mostrado. Eu quero que você vá ao capítulo 1, porque nós estamos examinando esse conteúdo de Cristo segundo o capítulo 1. Quando Paulo começa o versículo 3 dizendo logo de cara: bendito Deus e Pai de nosso Kyrios Jesus Christos. Kyrios, Senhor. E nós passamos 2 domingos examinando a questão do senhorio de Jesus. Se o Cristo que você ouviu falar, se o Cristo que você ouviu numa pregação, não é o Cristo que é Senhor e que exige da sua vida um comportamento adequado à vida dele, então esse Cristo que você ouviu é um Cristo falso. E é o que mais a gente tem visto hoje. Igrejas que ensinam um Cristo falso. Igrejas evangélicas ensinando um falso Cristo. Mas há uma outra questão que Paulo diz nesse capítulo 1 que eu quero que agora você observe comigo. Porque talvez esse seja um dos pontos mais difíceis para as pessoas entenderem. Na verdade, eu estou convencido de que não há nada fácil na vida cristã quando nós entendemos os comprometimentos da vida cristã. Que isso realmente só é possível para convertidos, porque não convertidos realmente têm dificuldade, aversão, ojeriza essas verdades. Paulo não disse apenas que Cristo era o Senhor. Versículo 4 ele diz, capítulo 1, versículo 4, assim como nos escolheu nele, Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. A segunda característica do conteúdo do Cristo que Paulo havia ensinado a essa igreja é que Cristo não é apenas o Senhor.
Ele é a propiciação para que haja reconciliação entre os homens com Deus. Preste atenção nisso, porque isso é uma das coisas que mais nós perdemos na história do cristianismo recente. No século XIX, houve um homem que é celebrado como um grande avivalista, um grande pregador. Na minha adolescência eu tive que ouvir a besteira de que esse homem foi talvez o maior pregador e evangelista desde a época do apóstolo Paulo. Isso mostra um monte de ignorância. Primeiro que Paulo não foi o maior pregador e evangelista. O apóstolo Pedro provavelmente, num sermão só, o cara levou 3.000 a Jesus. Então já mostra uma profunda ignorância bíblica. Mas a ignorância ela é maior ainda. Né? Como diria aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, a ignorância extravanca o progresso da nação. E nós temos que dizer que a ignorância extravanca o progresso espiritual desse povo. É a ignorância mesmo, eles não conseguem falar nem direito. Houve um homem chamado Charles Finney. E Finney foi o grande pregador. Finney foi quem inventou esse negócio de musiquinha de fundo para tentar converter as pessoas na hora do apelo. Finney foi o cara que inventou as técnicas para você gesticular e fazer o apelo e alguém via Jesus. E Finney foi o cara que inventou essa besteira de apelo. Quem quer aceitar Jesus? Levanta a mão, vem agora aqui na frente, nós vamos orar por você. Isso não passa de uma grande besteira. Me mostre isso na Bíblia. Não existe lugar nenhum na Bíblia apelo para você vir aceitar Jesus. Na Bíblia existem pessoas convertidas, arrependidas dos seus pecados, que vêm ao Senhor, querem ser batizadas porque entenderam o seu pecado e querem salvação. Mas não tem apelo. Então esse homem Finney escreveu uma obra de teologia sistemática. Para nossa infelicidade, publicada em português. Esse tipo de coisa devia ficar tudo em inglês, só para pesquisador mesmo ler e não atrapalhar ou influenciar os que não conseguem discernir verdades. E nessa obra de Finney, ele diz uma coisa diabólica. Por que Cristo veio a essa história? Então nós dizemos, porque Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele veio para ser um sacrifício vicário por causa dos nossos pecados. É isso que a Bíblia toda ensina. E Finney disse, não. Jesus não veio para morrer no lugar de ninguém. Engraçado que eu falo isso para pessoas da igreja pentecostal, porque Finney tem uma influência muito grande no movimento pentecostal. E eles acham isso um horror, dizem, não, ele não disse isso, eu disse. Se você quiser, eu trago a obra dele para você ler com os seus próprios olhos. Ele diz com todas as letras que Cristo não veio para morrer por homem nenhum. Cristo veio para nos ensinar o caminho da perfeição, para que nós alcancemos a nossa salvação. Cristo veio para nos ensinar o caminho que nos torna agradáveis a Deus, e então Deus também possa nos abençoar. Então aquela geração que aprendeu a Cristo, compreende agora? Quem aprendeu o conteúdo de Cristo com esse homem do inferno, profeta de Satanás para a igreja de Deus no século XIX, quem aprendeu o Cristo que ele ensinou, aprendeu o falso Cristo. E você sabe o que é pior? É porque esse falso Cristo, depois da década de 70, ganhou uma nova roupagem.
Devido aos movimentos da New Age ou Nova Era, com Jesus Cristo Superstar. Já viram esse filme? Jesus Cristo Superstar. E também é uma peça de teatro que agora vai reestrear de novo em São Paulo. Os homens tentaram tornar Jesus um homem mais agradável. Porque entenda, se você vê o Jesus da Bíblia, ele não é agradável. Eu não sei de onde tiraram essa ideia de que Jesus é uma pessoa agradável. Não são poucas as vezes que os discípulos terminam o seu discurso, os discípulos olham para a cara dele e dizem: Senhor, mas é difícil esse discurso. E Jesus olha para ele assim: não, eu acho que eu exagerei, deixa eu explicar melhor para vocês. Não, Jesus diz para ele simplesmente: olha, quem não quiser ouvir, siga o seu caminho. Não são poucas as vezes que a multidão vem para ver os milagres que ele realiza, e quando aquela multidão se aglomera, ele olha para aquela multidão e ele sai de longe da multidão, ele não quer ficar perto da multidão. Eu não sei de onde tiraram esse Jesus super agradável. Na verdade, a gente pode pensar assim, o Jesus Superstar, esse filme, o teatro, trouxe esse conceito. E na década de 70 a igreja começou a trazer isso. Um Jesus muito legal, com quem você pode negociar os seus problemas. Antigamente, a igreja na evangelização dizia assim: olha, venha a Jesus como você está. Mas ela dizia: porque ele vai transformar a sua vida. E a igreja hoje diz: não, venha como você está, não tem problema, você pode continuar do jeito que está. Você gosta de funk, você vai agora cantar funk gospel. Você gosta de axé, você vai cantar axé gospel. Você gosta de pornografia, vai ter pornô gospel. E eu não estou brincando, isso é sério. Eu já disse a vocês, há uma produtora de filme pornô gospel nos Estados Unidos. Nós não tivemos ainda a produtora gospel, mas nós temos irmãos gospel no Brasil que são atores pornô. A igreja parou de dizer: ok, você até pode vir como você está. Mas eu preciso lhe dizer uma coisa: ele não vai deixar você do jeito que você está. Ele tem que limpar o seu pecado. Ele tem que libertar o coração da escravidão do pecado. Isso significa que um monte de coisa que você gosta, ele vai ter que tirar de você. A igreja começou a mentir quem é o verdadeiro Cristo. E começou a pregar então um falso Cristo. E esse falso Cristo, a função dele é apenas mostrar exemplos para os homens. É apenas acolher o homem nos seus fracassos e tristezas. Você já viu como é que é a evangelização hoje? Você ouve alguém no seu trabalho dizendo: olha, eu estou passando por um problema financeiro. Olha, meu casamento está indo mal. Olha, eu estou com um problema de saúde. E o que é que você diz? Olha, vamos lá na nossa igreja. Nós vamos orar contigo. Você vai sair desse problema financeiro. Jesus já resolveu o problema do seu casamento. Você está doente, ele vai curar. O que é que essa pessoa não disse? Que aquela pessoa, com todos os seus problemas, tem um problema muito maior. Que ela esteja com o casamento bem ou não, com a saúde bem ou não, com a situação financeira bem ou não, ela vai morrer. E o problema dela vai ser pior. Porque o Cristo, que as pessoas dizem que vai vir para resolver seu problema, esse Cristo vai mandar essa pessoa para o inferno. Ele vai condená-la. E ele não vai ter dó. Eu não sei de onde as pessoas estão tirando essa ideia de um Cristo que tem dó dos outros. Hoje eu não pude vir dar a aula do Apocalipse. Cheguei com uma dor na coluna muito grande ontem de São Paulo.
Mas quando estudamos o Apocalipse, eu quero que você olhe apenas isso rapidamente comigo, já que muitos de vocês não vêm ao estudo bíblico na tarde de domingo. Dê uma olhada em Apocalipse 3, rapidamente, só para você entender. Eu não sei quem é esse Cristo que vocês estão pregando, que os homens estão pregando, que as igrejas estão pregando. Capítulo 3 do Apocalipse. Perdão, capítulo 2. A partir do versículo 18, o Senhor Jesus fala à igreja de Tiatira, depois você pode olhar lá no capítulo 2, versículo 1, ele começa a falar às igrejas. Ele fala de um problema que estava acontecendo nessa igreja de Tiatira, versículo 20, tinha uma tal de uma profetisa, que eles chamaram ela de Jezabel, lembrando a mulher desgraçada do rei Acaz do Velho Testamento. E no versículo 21 ele diz, olha, eu dei tempo para essa mulher se arrepender. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Agora preste atenção nas palavras doces e meigas de Jesus. Eis que apostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que incita. Muito doce isso. Muito meigo na boca de Jesus isso. Você achou que foi fraco ainda? Versículo 23. Jesus diz, matarei os seus filhos. Muito doce isso. Você tem certeza que o Cristo que você conhece é esse Cristo? Que olha para os homens e diz, eu vou te matar. Eu vou te prostrar de cama. Você tem certeza que é esse o Cristo que você está ouvindo? Por causa desse homem, Charles Finney, a igreja começou a pregar um falso Cristo, e que agora existe apenas para satisfazer aos desejos do coração dos homens. E eles pegaram o texto bíblico errado, de forma errada, e distorceram o texto bíblico do Salmo 37, quando diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aí os homens entenderam que agradar-se do Senhor é vir, realizar os ritos que Ele quer que a gente faça, e se esses ritos não estão bons porque Ele está querendo algo mais, então a gente tem que fazer as campanhas, os 21 dias de Daniel, as 7 semanas lá de Jericó, a campanha dos 4 cavaleiros do Apocalipse que vão destruir tudo, a campanha das pragas do Egito contra os inimigos de Deus. E eu vou parar por aqui, senão vai ter gente ouvindo essa pregação e vai inventar campanha por aí nas igrejas. Então a gente vai pegar e vai realizar alguns desses ritos, porque esse Jesus, se eu fizer isso, ele diz que ele vai agradar, vai realizar os desejos do meu coração. Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Não tem nada mais diabólico do que isso. Porque o que aquele texto está dizendo é agrada-te do Senhor. E se você se agradar do Senhor, sabe todos os desejos que você tem? Sabe tudo aquilo que você sonhou? Eles encontrarão realização no próprio Deus. É por isso que o salmista está dizendo, agrada-te. A expressão hebraica literal que tem ali é, tenha no Senhor o deleite, o prazer do seu coração. Literalmente em hebraico está escrito isso. Tenha no Senhor o deleite do seu coração. E então tudo que você quer vai ser satisfeito. Porque o Senhor será a tua alegria. Porque o Senhor será a tua satisfação. Porque Deus será o prazer da tua alma. E todas as outras coisas, teus sonhos, teus projetos, você vai dizer, isso aqui não é nada, isso aqui é refúgio, isso aqui é esterco, perto da alegria de viver em Deus, de estar em Deus. Mas não é esse o Cristo que estão pregando. Até porque essas coisas só são possíveis mediante aquilo que Paulo diz. Se não for por meio dele, nós nunca poderemos experimentar Deus. Observe que a partir do versículo 4, Paulo diz que Deus nos escolheu
nele. Dá para você entender isso aqui? Antes de Deus começar a criar o mundo, antes de Deus decidir fazer essa história, que a gente chama história dos homens. Não, a história não é nossa, a vida não é nossa, a história é de Deus, a vida é de Deus, tudo é para Deus. Deus criou todas as coisas para Ele, Deus, ser glorificado em todas as coisas. Mas antes dele começar a criar, Ele havia determinado um plano salvífico. E essa é a razão por que Deus decide criar o mundo. Ele quer revelar a grandeza do amor dele na criação. Mas eu não sei se você prestou atenção, ninguém pode dizer que de fato é amado se ela não dá o direito de ser rejeitada. Quem não se dá o direito de ser rejeitado, nunca pode dizer que foi amado. Porque depois de dar o direito de ser rejeitado, e a pessoa então ainda decidir te amar, é porque de fato você é amado. Deus quis constituir para si um povo que o amasse. Deus quis constituir para si um povo que o desejasse. Deus quis constituir para si um povo que tivesse nele todo e absolutamente todo o seu prazer. Porque se Deus não fizesse isso, o amor dele não estaria revelado sobre a história. Então Deus decidiu criar. Só que ao criar, Ele tem que dar o direito dos homens o rejeitarem. E sabendo disso, então Deus, antes de criar todas as coisas, escolheu um número de pessoas por quem Ele morreria, a quem Ele revelaria o seu amor. Deu para você entender agora um ponto? Deus não ama todos os homens. Se o Cristo que você está ouvindo por aí é aquele que diz Jesus te ama, e Ele ama todos os homens, eu não sei qual é o Cristo que você está ouvindo. Mas uma coisa eu tenho certeza, não é o Cristo bíblico. Porque Deus não ama todos os homens. Deus deixa os homens livres para viverem a rebeldia dos seus corações. E antes da criação do mundo, antes de começar qualquer obra, observe de novo o versículo 4, assim como nos escolheu nele Jesus, antes da fundação do mundo. Não havia mundo, e Deus já havia escolhido quem Ele queria amar. Mas se você não prestou atenção num detalhe, eu vou lembrá-lo agora. Ele não amou a nós. Porque lá da eternidade Ele olhou um dia para mim e disse, aquele cara ali é joia. Está aí um cara que eu gosto dele. Aquela gargalhada dele é fantástica. Vou salvar esse cara. Tem dias que o meu coração pecaminoso se acha. Tem um pastor amigo meu que me liga às vezes assim, cara, liguei só para ouvir sua gargalhada, dá aquela gargalhada aí. Não foi porque Deus olhou lá da eternidade e viu que eu ia ter uma gargalhada que ia fazer os outros darem risada. E disse, gostei desse cara. Se Deus tivesse olhado da eternidade, o
que ia acontecer comigo e quem eu seria, talvez ele desistisse de criar o mundo e dissesse, não, é melhor ficar aqui na eternidade sozinho mesmo, comigo mesmo. Sinceramente, quando Deus olha para cada um de nós, se não houver a mediação de Cristo Jesus, nós apenas receberemos a ira de um Deus que quer nos fulminar. Se você não entendeu, eu vou dizer mais uma vez para você. Se Deus, ao olhar para você, não ver o Filho dele em você, a única coisa que você desperta em Deus é o desprezo, a ira e o desejo de vingar o seu pecado contra ele, matando você. Não tem nada, absolutamente nada de bom em mim e em você. Se você chegou aqui porventura achando que você é bonzinho, você é lindo, você é maravilhoso, você é merecedor de alguma coisa, deixa eu lhe dizer, não há nada e absolutamente nada que preste em você. Por isso, se Deus não olhar por meio do óculos que é o Filho dele em você, a única coisa que ele faz é te mandar para o inferno e com a maior alegria e satisfação por causa da rebeldia que opera dentro de ti. O seu coração não quer Deus. E você acha que Deus está preocupado chorando por causa disso. Nenhum homem busca a Deus. Nenhum homem quer o Senhor. A gente quer viver para nós mesmos. A gente quer viver para satisfazer o coração da gente, em busca dos nossos sonhos, nossos projetos, nossas ambições. A gente quer viver para isso. Você não quer viver para Deus. Você quer o Deus mediador dos teus sonhos. Você quer o Deus mediador dos teus projetos egoístas, ambiciosos. Ontem eu assisti no avião um episódio daquele programa humorístico Vai Que Cola. E houve uma cena fantástica. Eles estavam discutindo o que é que eles iam fazer se ganhassem 20 milhões no prêmio lá da Mega Sena. Aí tem uma doidinha lá, que faz o papel com um rapaz que supostamente é o namorado dela. E eles sentados, ela diz assim, cara, se eu ganhasse 20 milhões, eu ia comprar uma roupa todo dia, nunca mais eu ia repetir roupa, eu ia comprar essa casa do lado, ia virar o meu closet essa casa do lado. E aí o namorado dela olha para ela e diz assim, e para mim, amor, o que você ia comprar? Aí ela olha assim, impressionante como os homens são egoístas, já está pensando nele. Você entendeu? A gente é incapaz de perceber o egoísmo que opera dentro de nós. Nós temos vergonha de olhar as pessoas podres e imundas que nós somos. Então nós inventamos que temos algum mérito para Deus. E a Bíblia diz, não, antes da fundação do mundo ele já teve que ver Jesus em você. Porque se ele não visse Jesus em você, a única coisa que ia sobrar para a história é aquilo que vai sobrar para os homens que vivem sem Cristo, o inferno. O Cristo que nós aprendemos, ele é a mediação propiciatória para que possamos ser aceitos por Deus. Ele não veio a esse mundo para resolver os teus problemas. Ele não é representante das organizações Tabajara. Lembra das organizações Tabajara? Seus problemas acabaram.
Hermione de Chapolin Colorado, e agora quem poderá nos ajudar? E aí os convertidos não dizem mais o Chapolin Colorado, eles dizem Jesus Cristo. Não, ele não é. Ou ele é para a sua vida o mediador, cuja morte foi suficiente para perdoar o seu pecado e lhe reconciliar com Deus, ou ele é um falso Cristo que você tem acreditado. Porque desde a fundação do mundo, Deus tem olhado para aqueles que Ele decidiu amar por meio de Jesus. Eu quero que você observe novamente a leitura, versículo 4 e 5. Ele nos escolheu nele. Foi olhando para Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de quem? De Jesus. Você não foi aceito por Deus por causa de você. Você não foi aceito por Deus porque um dia você levantou a mão e disse: eu quero Jesus. Você não foi aceito por Deus porque você despejou um balde de lágrimas no altar do Senhor. Você só foi aceito por Deus por causa de Jesus como mediador da sua desgraça, da tua desgraça em relação ao Deus Santo. Enquanto você não entender isso, o Cristo que você acredita é falso. Porque ele não existe para ser a expiação suficiente para que Deus te aceite. Ele é apenas o gênio da lâmpada que existe para resolver seus problemas. E o problema de se crer num Cristo falso é que o céu também é falso. Esse é o problema. O Cristo que não é mediador da sua relação com Deus não existe. É apenas uma ilusão de um cristianismo falido, de um cristianismo decadente. Qual é a dificuldade que as pessoas têm com isso? Uma vez lendo um comentário de Dr. John Stott. John Stott foi um dos maiores biblistas do século XX. Pastor da igreja anglicana, chegou a ser o conselheiro pessoal da rainha da Inglaterra. John Stott era um homem muito crente, a despeito de ser pastor da igreja anglicana, que é uma igreja nada crente. Uma igreja que já apostatou há muito tempo da verdade de Deus, do Cristo verdadeiro. Mas hoje John Stott fazia parte de um movimento de luta pela verdade dentro da igreja anglicana. Caso você não saiba, nosso bispo, Dom Paulo Ruiz Garcia, era amigo pessoal de John Stott, e eles pertenciam ao mesmo grupo de resistência dentro da igreja anglicana. Em 2002 foi impossível para Dom Paulo permanecer na igreja anglicana devido às influências e às exigências pecaminosas da igreja. Foi quando ele decidiu sair e se filiar à Igreja Episcopal Carismática do Brasil. Mas John Stott, porque era um homem muito respeitado, os liberais ingleses o deixavam mais quieto. E esse homem escreveu vários comentários bíblicos extremamente fiéis a Cristo nos seus comentários. E ele tem um comentário de 1 João, onde João usa o termo da propiciação. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. John Stott diz, essa é uma doutrina que a igreja abandonou. Porque essa igreja não quer mais entender que não existe um Deus sorrindo para o mundo, mas existe um Deus irado.
disposto a exterminar e executar os homens e mandá-los para o inferno. Porque essa é a ideia da propiciação. Eu não sei quantos de vocês assistiam desenhos animados. Hoje eu não gosto muito não, mas assisti muito desenho animado antigamente. E eu lembro de um episódio do Pica-Pau. Pica-Pau chegou perdido numa ilha. E tinha um povo assustado porque tinha um vulcão nessa ilha. E eles achavam que dentro daquele vulcão tinha um Deus muito feroz, que se não fosse atendido nas suas exigências, ele ia derramar lava, não tem o R. Obrigado. Tem algumas palavras que são trágicas para a minha vida. Ele ia derramar lava sobre o povo, e fazendo um trocadilho, ia lavar todo mundo. Com fogo. Ia petrificar todo mundo como Pompeia. O sinal está em cartaz agora, né? Em 3D ainda, para quem quiser sofrer mais. Então tinha aquele Deus do vulcão, e o Pica-Pau chega na ilha, e o povo está agoniado, juntando o que não tem, de frutas, tudo que é alimento, alguma coisa, para trazer aquele Deus, para que ele, na sua clemência, não mandasse a lava para matar todo o povo. E aí é óbvio que no Pica-Pau vira piada. Mas essa é a ideia da propiciação. Existe um Deus pronto para moer os homens. E uma oferta tem que ser feita. Esse conceito que o apóstolo Paulo vai trabalhando de Cristo como mediador é um conceito bem expresso em João. Eu quero que você olhe comigo. João capítulo 1. Nesses dias eu estou lendo o Evangelho de João com o Arthur. E nós estávamos lendo essa passagem. Ou eu estava lendo para ele, né? João capítulo 1, versículo 29. 1:29 diz: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Talvez isso não diga nada para você. Quando Adão e Eva pecaram, o Senhor estabeleceu o rito de animais para lembrar os homens dos seus pecados e então Deus poder trazer misericórdia aos homens. Mas como não foi um animal que pecou, o pecado original de Adão não podia ser apagado, a não ser que um homem perfeito pudesse ser sacrificado pelos homens. E enquanto isso não acontecia, os homens apenas podiam aplacar a ira de Deus. Sabaticamente, o judeu, ele chega no templo e aplaca a ira do seu Deus. Agora João olha e diz: aqui está o Cordeiro. Aquele que vai morrer por nós. Você quer ver como a nossa consciência era tão cauterizada? Quando eu estava dando estudo de Hebreus na igreja presbiteriana em Tietê, que eu cheguei nesse momento do sacrifício, eu estava dizendo aos irmãos o seguinte: por que Deus escolheu uma ovelhinha para sacrificar? Porque a ovelha, na cultura de Israel, ela era um animal doméstico. Era o seu cachorrinho de casa hoje. Era o bichinho com quem seus filhinhos cresciam. E Deus diz: eu quero que você pegue a ovelha pura, perfeita.
Consequentemente, a mais bonitinha, porque ela não podia ter defeito nenhum. Então você vai chegar aqui no tabernáculo, e você vai entregar essa ovelhinha na mão do sacerdote. E você vai ouvir na hora que a ovelhinha vai fazer mé saindo da sua mão. E você vai ver 4 pontas de lança armadas. E na sua cara esse sacerdote vai subir com essa ovelhinha gemendo. E ele vai fincá-la viva nessas estacas. Eu disse, agora pense o sacerdote pegando o seu cachorrinho de estimação. O seu bichinho guti-guti, que você gasta uma fortuna com ele, com um pet shop, comidinha não sei o quê, mas você é incapaz de sentir a dor de quem está lá fora passando fome. Pega o teu bichinho tão queridinho e pense agora o sacerdote pegando o teu bichinho ali, esticando ele todinho naquelas 4 lanças do altar. E aí quando eu falei isso, tinha uma irmã na minha igreja que cuidava de cachorros lá, tinha uns 12. E ela disse, ai pastor. E eu disse, é engraçado que quando a gente fala de Cristo morrendo por nós, nós não temos coragem de dizer, ai de mim. É só para você entender como a sua mente é cauterizada. Eu não sei quantos de vocês viram o filme de Mel Gibson, Paixão de Cristo. Eu ouvi falar muito, não, porque ele exagerou, porque ele isso e aquilo. E aí eu fui assistir. Fui com um adolescente da minha igreja, o Paulinho, lá de Tietê. Primeiro, eu quero dizer a você, não houve exagero nenhum naquele filme. Aquilo ali ainda foi pouco perto do que nós sabemos do que era um processo de crucificação. Segundo, quando eu terminei de assistir o filme, eu fiquei um tempo sentado na cadeira do cinema chorando. De olhos fechados, chorando e dizendo, Senhor, me perdoe, porque a tua ira era para mim. O que foi aplicado ao teu filho era para mim. E do lado Paulinho chorava. E depois de alguns minutos em oração chorando, dizendo, Deus, obrigado por esse amor mediador que colocou o teu filho no meu lugar, como propiciação, para cancelar a tua ira, para satisfazer a justiça do Senhor. Eu olhei para o Paulinho e disse, Paulinho, por que você está chorando? E ele olhava para mim e dizia, pastor, aquele lugar era meu, era eu que tinha que estar lá, eu merecia a ira de Deus. E eu comecei a orar uma segunda vez. A chorar uma segunda vez. E abracei o Paulinho e disse, que bom tê-lo como irmão. Você entendeu a verdade. Enquanto nós saímos do cinema, eu só ouvia a gente dizendo, nossa, mas quanta crueldade com ele. Nossa, como ele sofreu. Nossa, como ele apanhou. E essas pessoas não tinham noção do que o profeta Isaías havia dito. Isaías 53, dê uma olhada. A partir do versículo 4, ele fala de Jesus e diz, certamente ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Você entende isso aqui que ele está dizendo? Os homens olhavam para Jesus e diziam, coitadinho dele. Parece que Deus está com raiva dele. Olha o que aconteceu com esse homem, pobrezinho dele. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aí o profeta diz, mas ele foi trespassado, não foi por causa dele. Ele foi trespassado
trespassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Então não é coitadinho dele, é desgraçado de homem que eu sou. O que você está vendo em Jesus na cruz é a sua desgraça, é a minha desgraça, é a ira de Deus contra os homens sendo derramada. Não era ele o oprimido e aflito de Deus, era eu e você. E ele diz mais: o castigo que nos traz a paz. Percebe? Quem é que tem castigo para receber de Deus? Jesus. Percebe também? Deus tem um castigo para derramar sobre os homens. Dá para entender isso? Se você não está em Cristo, o castigo dele está voltado para você. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele era a propiciação, ele era a mediação da nossa salvação. Mas não acabou. O profeta diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. De onde João tirou o Cordeiro de Deus? Quando ele diz: como o Cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Entendeu agora porque João disse: eis o Cordeiro de Deus? Precisava de alguém para ser o mediador do perdão. Isaías continua: por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto ele foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Entende bem isso? Deixa eu colocar para você entender. Todos os povos eram de Deus? Não. Ele, Deus, decidiu fazer um povo para si. Um dia ele chamou Abraão, um cara que não podia ter filho, porque a sua esposa era estéril, e ele fez um milagre, para que ele, Deus, constituísse um filho por milagre. E a partir dali vem surgindo Israel. O Cordeiro ia morrer por todos os povos? Não. Ele é muito claro: foi por causa do meu povo que ele foi ferido. Senhor, e os outros povos? Eles conhecerão a minha ira. Eles conhecerão o meu castigo. Cristo não morreu por todos os homens, porque Deus não ama todos os homens. Deus ama aquele que deu desde a fundação do mundo. É só pelo meu povo, o povo que eu escolhi, que ele vai morrer. Continue. Versículo 9: designaram-lhe a sepultura como os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Era um sinal profético para reconhecer o Messias. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia, preste atenção agora, ao Senhor agradou matá-lo. Dá uns tapinhas nele, dá uma bronca nele. Ao Senhor agradou moê-lo. Quem é que ele representava? Os eleitos de Deus.
E o que Deus queria fazer com os eleitos? Moer cada um de nós. Você acha que tem alguma coisa que presta em você? Se você não estiver em Cristo, toda essa ira está destinada a você. E o Senhor terá o maior prazer em moer aqueles que se rebelam contra Ele. Só para fecharmos, ele diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, ele, Jesus, e ele ficará satisfeito. O meu servo, Jesus, o justo, com o seu conhecimento, presta atenção, justificará a todos os homens. Justificará a muitos. Porque as iniquidades deles, desses muitos, Ele levará sobre si. Em momento algum a Bíblia diz que Cristo veio morrer por todos os homens. Ele só veio morrer por aqueles que Deus quis amar. E decidiu que seu filho seria a propiciação, a oferta pela transgressão eterna. Por isso Paulo está dizendo lá no início de Efésios, foi nele, em Jesus. E nós fomos escolhidos nele, Jesus. Não foi porque Deus olhou para você e viu algo bonito em você. Ele quis adotar você como filho por causa de Jesus. Paulo vai dizer que nós somos co-irmãos de Cristo, adotados por causa de Jesus. E o próprio João vai dizer no capítulo 1 ainda, que todos quanto o receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos? Não. Só aqueles a quem Ele quis amar. Se você não entendeu que Cristo é a propiciação do seu pecado e não o gênio da lâmpada para resolver os seus problemas, o Cristo que você aprendeu é falso e você precisa se converter. Se você não entendeu que você, diante de Deus, tem apenas uma vida desgraçada e que não há nada de bom em você e que você precisa com urgência de um Salvador, você não sabe quem é Cristo. Você conhece um falso Cristo. Então eu não posso dizer para você nesse ano, olha, vamos crescer a imagem de Jesus, porque o seu Cristo é imundo, porque o seu Cristo é falso, porque o seu Cristo é pecaminoso. Então não adianta eu dizer para você, cresça a imagem dele. Porque ele é um Cristo produzido segundo o seu coração, então você vai crescer segundo a imundície do seu coração mesmo. Agora, se você entende que o Cristo verdadeiro é aquele que teve que ser a propiciação de Deus para aplacar a ira de Deus contra você. Se você entende que olhando para a sua vida, Deus tem todo o direito de te mandar para o inferno, te condenar, e isso será justo. Se você entende isso, e você tem corrido para Cristo como a única solução, para que a ira de Deus se aplaque contra você, então você tem conhecido o Cristo verdadeiro. Se você tem conhecido o Cristo verdadeiro, eu posso dizer, vamos crescer a imagem dele. Vamos crescer a imagem daquele que um dia renunciou tudo de si mesmo. Como disse o apóstolo Paulo, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de homem, de servo,
Ele não teve vergonha de ser escravo da vontade do Pai. Você tem vergonha de ser escravo da vontade de Deus? Você tem vergonha de obedecer aquilo que Deus quer de você? Você está preocupado com o que os outros vão pensar de você? Você quer ser moderninho, independente? Tolo. Você não sabe que é escravo do pecado, condenado ao inferno? Você acha que é livre e não passa de uma pessoa condenada ao inferno? Os que conhecem a Cristo têm a alegria de serem escravos dele. Porque cumprir a vontade dele traz vida. Cumprir a vontade dele traz libertação. Cumprir a vontade dele traz vida eterna. Foi assim que vocês aprenderam a Cristo? É esse o conteúdo de Cristo que vocês aprenderam? O Cristo que é Senhor e o Cristo que é propiciação pelos seus pecados, é esse o conteúdo? Se é esse o conteúdo, eu posso te chamar de meu irmão e posso dizer a você, sim, vamos crescer a imagem de Cristo Jesus. Mas se o Cristo que você aprendeu não é Senhor da tua vida, e muito menos a propiciação dos teus pecados, você acha que de alguma forma você vai comprar a tua salvação, você vai poder agradar a Deus, e Ele vai te dar pontinhos para entrar no céu? Eu preciso te dizer, não, você não é meu irmão. Quem é o seu Cristo? Senhor e mediador da tua salvação, propiciação, oferta entregue para aplacar a ira de Deus. Quem é Jesus para você? O Jesus paz e amor é uma caricatura feita pelo inferno, para que os homens não saibam de fato quem é o Cristo capaz de redimir os homens, os eleitos de Deus, para a salvação. Feche seus olhos. Pense com sinceridade e honestidade quem é o Cristo que você tem cultuado até aqui. Um Cristo que existe para satisfazer os desejos do seu coração? Um Cristo cheio de poder, pronto a dar tudo aquilo que você está pedindo para Ele? Se esse é o seu Cristo, em nome de Jesus eu lhe convido, se arrependa. É um falso Cristo. É um falso Deus. Um falso Cristo que tem impedido você de conhecer o caminho eterno e a vida eterna. Um falso Cristo que tem obliterado o entendimento da verdade. Se você tem compreendido o verdadeiro Jesus, aquele que é o Senhor da tua vida, a quem você está disposto a obedecer com a alegria, ainda que com dores, mas com alegria, porque você sabe que nele existe vida. Se você tem conhecido o Cristo que é a propiciação pelo teu pecado, aquele que morreu para aplacar a ira de Deus contra você, então seja grato. Aproveite esse momento para dizer, Deus, muito obrigado, porque eu sei que eu não sou nada.
Eu sei que em mim não há nada e absolutamente nada que agrade ao Senhor. E apesar disso, o Senhor me amou e me enviou o teu Filho. E o Senhor me salvou e me deu vida eterna. O Senhor me deu a alegria de estar em Ti. Agradeça isso ao Senhor. Seja invadido pela graça amorosa de Jesus. Seja confortado nas tuas dores, pelo amor que transborda todo o entendimento. Senhor Jesus, nós nos achegamos diante de Ti. Conscientes do nosso pecado. Não daquilo que temos feito, mas daquilo que somos. Nós nos achegamos diante de Ti gratos, imensamente gratos, porque a despeito de tudo que vês em nós, o Senhor ainda é capaz de nos amar. E ser para nós a propiciação diante de Deus Pai, para que não sejamos condenados, para que não sejamos moídos, para que não sejamos enviados ao inferno, para que não sejamos condenados. Obrigado, Jesus, porque és a mediação para nós. Eu quero te pedir, Senhor, por aqueles que ainda não entenderam isso, para redimidos em Ti, segundo o querer do coração de Deus Pai. Perdoa-nos em nossos pecados e na ignorância do nosso entendimento. E faz-nos voltar humildemente para Ti. Em nome de Jesus.